Hoje, em nossa aula de matemática do nono ano, nós faremos a correção do simulado que nós fizemos no dia 7 de abril no Colégio Adventista. Este simulado, ele baseou-se no assunto sobre radiciação. Então, nós temos expressões que envolvem radiciação. A primeira questão era a seguinte, vou ler para vocês. Resolva a expressão. A expressão era raiz cúbica de 2 vezes raiz de 9 mais 2, que multiplica a raiz de 25, mais 1. Certo? Então, vejam, vamos começar. Primeiro, eu vou extrair a raiz dos números que estão dentro da raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes. Raiz de 9 é 3, mais 2 que multiplica. Raiz de 25 é 5, mais 1. Certo? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes. Vou resolver essa multiplicação dentro do parêntese, então vai ficar 3 mais. 2 é 5, 10. Fecha o parêntese, mais 1. Igual. Raiz cúbica de 2 vezes 3 mais 10, 13. E copio mais 1. Fecha a raiz, fica a raiz de 3. Faça a multiplicação primeiro. 2 vezes 13 são 26. Então, vai ficar 26 mais 1. Então, vai ficar raiz cúbica de 27. Se nós fatorarmos o 27, vou fatorar de cá para vocês. Olha o que acontece. Ao fatorar o 27, 27 por 3 dá 3, ou melhor, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo. Quando o índice é igual ao expoente do radicando, nós podemos simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando e esse valor sai da raiz. Portanto, o resultado é 3. A alternativa que tinha essa resposta era a alternativa C. Sobre a questão número 1, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Posso apagar para fazermos a questão número 2 do simulado? Professora, para copiar. Mas está lá no iClass. Se você quiser copiar depois, pode. Tá? Mas se quiser que eu espero também. Não, depois eu acho que eu vou copiar na iClass. Tá certo, já tá lá no iClass, tá bom? Na aula de hoje. Então, vou apagar para a gente fazer a segunda questão. A segunda questão era a seguinte. Simplifique o radical. Qual é o radical? Raiz de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta. Olha, quando eu não tenho nada escrito no índice da raiz, é porque é uma raiz quadrada, o índice é 2. Para que eu consiga simplificar o radicando, eu preciso que aqui dentro tenha multiplicação. E para sair da raiz, eu preciso de expoentes elevado ao quadrado para simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. 2 ao cubo é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2, porque na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui o expoente é 1, 2 mais 1, 3, certo? 5 à quarta eu posso representar como 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, porque na multiplicação de potências de mesma base, eu posso conservar a base, somar 2 mais 2, que daria 5 à quarta. Agora, como o índice é 2, quem tem expoente 2 nessas multiplicações podem sair da raiz, porque eu simplifiquei índice com expoente. Então, sai da raiz 2 vezes 5 vezes 5 e fica raiz de 2. Multiplicando, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Então, simplificando, eu tenho como resposta 50 raiz de 2. A alternativa que tinha essa opção era a letra B. Sobre a questão número 2, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Na segunda questão do simulado?
Não? Então, vamos fazer a terceira questão? Eu vou apagar a segunda para fazermos a questão número 3. Na questão 3, fala assim, racionalizando-se a expressão, qual será seu resultado? Então, eu vou escrever aqui para vocês. A expressão era raiz de 7 menos 2 raiz de 7 sobre 1 mais raiz de 7. Então, nós precisamos racionalizar. Mas, para racionalizar, nós temos que ter apenas um denominador. Eu tenho dois denominadores, aqui é 1 e aqui é 1 mais raiz de 7. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, já que aqui eu tenho uma subtração com denominadores diferentes. O mínimo múltiplo comum entre um e outro valor é sempre o outro valor. Então, vai ser 1 mais raiz de 7. 1 mais raiz de 7 dividido por 1 dá 1 mais raiz de 7. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quem que é o de cima? Raiz de 7. Menos 1 mais raiz de 7 dividido por 1 mais raiz de 7 dá 1. Vezes 2 raiz de 7 fica 2 raiz de 7. Agora, nós vamos multiplicar todos os termos deste parênteses por todos deste. 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. Menos 2 raiz de 7. Isso sobre 1 mais raiz de 7. Vamos simplificar o que for possível no numerador. Então, vai ficar 1 raiz de 7 com menos 2 raiz de 7, vai ficar menos 1 raiz de 7. Este 7 sai da raiz porque eu tenho um índice igual a expoente, então vai ficar mais 7. Isso sobre 1 mais raiz de 7. Agora, eu posso racionalizar, porque eu tenho um denominador para toda expressão. Racionalizar, quando eu tenho uma soma no denominador que envolve radiciação, é multiplicar pelo seu conjugado. O conjugado é o denominador com sinal contrário. O sinal contrário de mais é menos. Então, em cima vai ficar 1 menos raiz de 7. Embaixo também, que multiplica 1 menos raiz de 7. Vamos desenvolver, então, a multiplicação. Olha, todos os termos do primeiro parênteses vezes todos do segundo. Então, vamos fazer com muita atenção. Menos vezes mais dá menos. Então, vai ficar menos 1 raiz de 7. Menos vezes menos dá mais. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 vezes 1 vai dar, ou melhor, 7 vezes 1, 7. Mais vezes menos, menos 7, raiz de 7. Agora, vamos fazer no denominador. Então, nós teremos 1 vezes 1, 1. Mais vezes menos, menos, 1 vezes raiz de 7, menos raiz de 7. Mais vezes mais dá mais, 1 raiz de 7 vezes 1 vai dar raiz de 7. Mais vezes menos, menos, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. Certo? Agora, vamos continuar trabalhando no numerador. Veja, aqui eu tenho menos 1 raiz de 7 com menos 7. Se eu junto menos 1 com menos 7, eu terei menos 8 raiz de 7. Este 7 sairá da raiz, então vai ficar 7 com 7, 14. Então, dá mais 14. Agora, vamos trabalhar o denominador. Menos raiz de 7 com mais raiz de 7, 0. Vai ficar 1 menos. Esse 7 sai da raiz, então vai ficar 1 menos 7. Então, vamos continuar aqui. No numerador fica menos 8, raiz de 7, mais 14. 1 menos 7 dá menos 6. Vejam que aqui nós temos todos os termos múltiplos de 2. Então, eu posso simplificar por 2. Certo? Simplificando por 2, vai ficar menos 4 raiz de 7 mais 7 sobre menos 3. Se eu multiplicar
multiplicar por menos 1, toda a expressão por menos 1, vai ficar, o que era menos fica mais, 4 raiz de 7, aqui era mais, fica menos, aqui era menos, fica mais. A alternativa que tem esta resposta é a alternativa A. Sobre a questão número 3, tem alguma pergunta? Dá uma olhadinha, veja se você entendeu. Certo? Se você quisesse deixar negativo, estaria errado? Não, mas como é uma questão de alternativas, eu tenho que verificar qual alternativa corresponde à resposta. Esta alternativa nós tínhamos nas opções, ou seja, é a mesma coisa, porém multiplicando todos os termos por menos 1, tá? Para que eu não tenha denominador negativo. Agora nós resolveremos a questão número 4. Vou ler para vocês antes de resolver. Na 4, nós lemos assim: uma das unidades de medidas da informática bastante conhecida é o megabyte, representado pelas siglas M maiúsculo B minúsculo, que equivale a 1024 kilobyte, que é representado pela sigla K maiúsculo B minúsculo. Fazendo a decomposição do número 1024 em fatores primos, obtém-se. Então, era só fazer a fatoração de 1024. Fatorar é dividir por números primos em ordem crescente, do menor para o maior. Ou seja, começando pelo 2, depois pelo 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, vou apagar o quadro para nós fatorarmos o número 1024. Exercício 4, fatoração do número 1024. 1024 é par, então a gente pode dividir por 2. Quando eu divido 1024 por 2, isso dá 512. Ainda é um número par, continua dividido por 2. 512 dividido por 2 dá 256, que ainda é divisível por 2. Ao dividido por 2 dá 128. Que ainda é divisível por 2, que dá 64, que por 2 dá 32, que por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, que 2 dividido por 2 dá 1. Quantas vezes nós dividimos por 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 1024 é o mesmo que 2 a décima. 1024 escrito na forma exponencial é 2 a décima, que corresponde à alternativa C do simulado. Então, a resposta do número 4 é letra C. Sobre o 4, tem alguma pergunta? Não? Vamos fazer a questão número 5? Vou ler para vocês. Na questão número 5, nós lemos assim: o valor da expressão é igual a... Então, qual é essa expressão? A expressão é raiz de 450 menos raiz de 18. Bom, quando nós temos uma expressão em que nós temos raiz de números grandes, se eu não sei quanto vale essa raiz, convém que eu fatore para tirar o que for possível da raiz. Então, vamos fatorar o 450. Vou fazer aqui, ó. 450 dividido por 2 são 225, que dividido por 3 dá 75, que dividido por 3 dá 25, que dividido por 5 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Então, 450 é o mesmo que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou trocar o 450 por essa multiplicação de números primos. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Menos raiz de 18. Vou fazer a mesma coisa com 18. Vamos fatorar? 18 por 2 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 3.
Então, 18 é o mesmo que 2 vezes 3 ao quadrado, ó. O 3 apareceu 2 vezes. Então, 18 em números primos é 2 vezes 3 ao quadrado. Como eu tenho aqui raiz quadrada, e dentro do radicando eu tenho multiplicações, os expoentes que são iguais aos índices, eles poderão sair da raiz. Então, nós simplificamos aqui, sai da raiz o 3 vezes 5 e fica o raiz de 2. Menos, sai o 3 da raiz, menos 3 raiz de 2. 3 é 5, 15. Então, eu tenho 15 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. 15 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, 12 raiz de 2. Então, essa é a forma simplificada da expressão. A alternativa que tem como resultado 12 raiz de 2 é a letra D. Portanto, a resposta da questão número 5 do simulado era a letra D. Alguma pergunta?